Oi gente, aqui é a Gabi Prado e esse é mais um vídeo daquele de dicas de 5 minutos e dessa vez eu trouxe um assunto que me pediram no canal e eu vou contar tudo sobre rodapé, os tipos de instalação e os que a gente mais usa aqui no escritório. Aqui é a Gabi Prado, um casal bem jovem. Bom, existem alguns tipos de rodapé, né? A gente consegue fazer no próprio porcelanato. Existe também de MDF, de poliestileno e aquele rodapé invertido também, que fica bem fininho assim, quase invisível. Eu tenho os meus preferidos, né? O que eu mais uso em projeto. O de MDF eu praticamente não uso, porque eu prefiro substituir pelo de poliestileno. Apesar dele já vir pintado também, né? O de poliestileno ele é mais resistente, então você consegue instalar em qualquer lugar e aí não fica diferença. Então, por exemplo, uma cozinha integrada, ao invés de colocar rodapé de porcelanato na cozinha e rodapé de MDF na sala, eu coloco tudo de poliestileno, já pegando tudo para ficar bem integrado. Então, de porcelanato, eu basicamente uso nos banheiros e em algumas áreas molhadas. Então, lavanderia, banheiro de serviço, ou em alguns casos em cozinha também, em bases de cozinha, nunca na parede, porque eu não gosto tanto do acabamento do porcelanato. Uma opção também que eu gosto muito de fazer quando eu uso o de porcelanato, quando a gente tem verba para isso, porque acaba sendo um pouquinho mais caro, é colocar o de porcelanato embutido. Vocês já viram aqui no canal, então ele fica rente na parede, a gente recorta a parede, embute o porcelanato e ele fica rente com a pintura. Fica o acabamento super bonito, muito mais sutil e geralmente eu coloco um perfilzinho ali para dar acabamento entre a pintura e o rodapé, para não ficar, né, para não morrer direto. Voltando aí pro poliestileno, é o campeão aqui, o que a gente mais usa no escritório, porque dá para ele usar na sala, eu já aproveito quando a cozinha é integrada, eu já coloco tudo na cozinha. Então eu já coloco em todos os espaços que é integrados, eu coloco mesmo varanda, porque ele é resistente à água. Então você pode pôr até numa varanda aberta, você pode pôr em banheiro, você pode pôr onde você quiser. Eu não costumo pôr em banheiro porque é mais um acabamento no espaço. Mas, por exemplo, lavabo, cozinha, sala, eu já venho tudo com o mesmo acabamento, com o mesmo rodapé. Eu prefiro ele do que o de MDF, porque como comentei, ele é mais resistente. Então eu consigo já usar o mesmo material em todos os espaços, sem precisar, MDF nos quartos, poliestileno, onde a área é molhada. Eu prefiro usar todo o acabamento, porque aí tem friso, não tem friso, a gente usa o mesmo. Bom, tem também essa questão de detalhe do rodapé. Se ele vai ter friso, se ele vai ter 2 frisos, se ele não tem. Eu ou gosto com um friso mais sutil ou até sem friso. Eu acho que fica mais discreto, não acumula pó. Então ele tem mais saída aqui no escritório, mas é muito de caso a caso, de cada projeto. Bom, tem também a questão da altura do rodapé. Então ele pode ter, a gente usa bastante o de 15, porque como as bases a gente sempre faz de 15, já vem tudo com a mesma altura, fica tudo alinhado. Ou também gosto de usar o rodapé bem baixinho, em alguns casos colocar ele de 5 centímetros, 3 centímetros, porque ele fica bem discreto e ele fica mais minimalista. Então eu gosto muito desse acabamento também. Bom, e aí um dos meus prediletos, se não o meu predileto, é aquele rodapé invertido, que é aquele perfilzinho que a gente embute na alvenaria. Ele não entra em todos os projetos, porque ele dá muito mais trabalho para fazer. Então, geralmente, quando o apartamento vem entregue pronto, a gente acaba às vezes colocando de poliestileno, porque é mais fácil, né? É só instalar, é só colar. Esse, ele dá muito mais trabalho, a gente tem que recortar toda a alvenaria na extensão toda do apartamento, embutir o rodapé, e depois sair ali fazendo todo o acabamento, enchendo com massa de novo, com gesso, pintando tudo. Então ele dá muito mais trabalho de fazer do que um rodapé comum. Então por isso que a gente não coloca em todas as obras. Mas eu amo o acabamento dele, eu acho ele muito mais clean, tanto que na minha casa vai ser esse acabamento. Mas é isso, ele dá muito mais custo, muito mais trabalho, tempo de obra, então por isso que a gente não coloca em todos os projetos, mas é o meu preferido. Bom, será que dessa vez a gente conseguiu menos de 5 minutos? Bom, espero que vocês tenham gostado aí desse tema. Ele parece ser uma coisa bem simples, mas né, existem vários tipos de acabamento, vários tipos de uso, então espero que eu tenha ajudado vocês.
esclarecido um pouquinho mais sobre o assunto e ajudado um pouco. Não esquece de comentar aqui embaixo o que mais vocês gostariam de ver, que isso é muito importante para eu trazer temas que vocês gostariam. E, principalmente, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar com todo mundo. Espero vocês na próxima semana.